que eu quero falar hoje é que tem caminhos para ter vitória. Existem caminhos importantes para que a gente tenha vitórias. Eu creio que você precisa de vitória, as pessoas precisam de vitórias, mas muitas vezes a pessoa não sabe qual é o caminho. Não sabe quais armas, quais ferramentas vão usar para conquistar, para avançar nas bênçãos de Deus. Muitos pensam que é só falar para Deus e Deus vai simplesmente, vou derramar uma bênção sobre vocês. Não, a coisa é diferente. Existem caminhos. Olha só, o primeiro caminho é ouvir a voz de Deus, é escutar a voz de Deus. Essa é a primeira fase. Eu estou escutando a voz de Deus, eu estou permitindo ouvir a voz de Deus, eu estou assimilando a voz de Deus dentro de mim, a palavra de Deus dentro de mim. São perguntas que precisamos fazer. Eu tenho sido relutante ou tenho sido complacente às coisas de Deus na minha vida? Eu tenho rejeitado, eu tenho permitido, eu tenho dado um tempo para Deus, um nível de exclusividade que Ele possa estar recebendo de mim, ou apenas eu estou criando uma liturgia no meu modo de viver, eu estou sendo um crente apenas. Então a palavra aqui que eu quero trazer para nós é que existem caminhos para ter vitória. Eu quero ler para vocês, já falei uma vez sobre esse salmo, Salmos 81, versos 13 ao 16. Então, a primeira coisa que abre as portas é escutar Deus, é escutar a voz de Deus, a primeira coisa. E a segunda coisa é andar nos caminhos de Deus, andar nos caminhos. Viver é uma coisa, andar é uma outra coisa. A partir de eu escutar, ouvir tem a ver com as faculdades sensoriais. Tem a ver com alinhamento dos sentidos. Eu tenho que redefinir as orientações próprias dos meus sentidos para se alinharem com a vontade de Deus, para se alinharem com Deus. Por isso, aquele nível de exclusividade que nós damos quando entramos no secreto, isso faz toda a diferença para uma vida toda. Tem a ver também com acatar as coordenadas dele. Ouvir não é simplesmente um ato sensorial de escutar, mas de também praticar aquilo que se escutou. Tem a ver com acatar as suas coordenadas. Acatar é pôr em prática, é dizer sim, Senhor, eu quero essa ferramenta. Sim, Senhor, eu quero essa arma. Sim, Senhor, se orar em línguas me edifica, então eu vou orar em outras línguas. Se meditar e confessar a palavra é bom para a minha vida, eu vou meditar e vou confessar a palavra, Senhor. Isso, então, é acatar as coordenadas. Outra frase que Deus me deu, submeter-se às ordenanças. Submeter-se, ou seja, é estar disponível, dizer como Isaías diz, Senhor, eis-me aqui. Lá em Isaías capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso significa se submeter às ordenanças. Ouvir ativa a capacidade cerebral. Então, ao ouvir Deus, vai ativar também a capacidade sensorial, a capacidade cerebral, quando nós ouvimos Deus. Paulo sempre disse, eu vou orar no Espírito, mas também vou orar com o entendimento. Isso significa também, lá em 1 Coríntios 14 e 14, quando eu oro em outras línguas, o meu Espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. No outro sentido é que ela fica disponível, a capacidade sensorial e cerebral fica disponível para exercer, para receber outras coordenadas de Deus. Então, ouvir ativa a nossa capacidade cerebral. Então, quando Michael Murdock disse que recebeu uma ideia fascinante, incrível, lá no seu secreto, ele ouviu lá no seu secreto e a sua capacidade cerebral, sensorial, assimilou aquilo e depois ele fez a ligação para o empresário, onde resultou em milhões e milhões de royalties para ele por causa de uma ideia conquistada lá no secreto. Então, quando nós nos submetemos a ordenanças, essa ordenança ativa a nossa capacidade cerebral. Ouvir também agrega valores que poderão ser executados. Esses valores vêm pelo ouvir. Então, duas coisas: ouvir Deus e andar nos seus caminhos. Ouvir Deus, andar nos seus caminhos tem a ver com uma atividade que eu faço, com a obediência, com o fazer alguma coisa para Deus. Então, não basta só ouvir, aquilo que está em Mateus capítulo 7, versículos 24, que aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ou seja, são
duas palavras, ouvir e praticar, dois verbos que estão em simbiose, estão interconectados na prática. Então, além de ativar a nossa capacidade cerebral, ela agrega valores que poderão ser executados. Na medida que eu ouço Deus, eu pratico as coisas de Deus. Deuteronômio 4, versículo 1 diz assim: Deus fala aos filhos de Israel. O que Deus falou aos filhos de Israel? Então, preste muita atenção. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus, Deus de vossos pais, vos dá. Deus está dando uma ordenança para nós. Olha, estão escutando? Vocês vão obedecer, vocês vão andar nos meus caminhos. Ouve, ó Israel. Está dizendo: ouve, meu filho, ouve, minha filha, eu falo com vocês. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. Ele diz: se atentamente ouvir, escutar a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, sobre ti te alcançará todas as bênçãos. Então o ouvir está muito interligado com uma atividade de obediência. Obediência. Lucas capítulo 6, versículos 47 e 48 diz assim: todo aquele, pois, que vem a mim e ouve as minhas palavras, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída ou construída sobre a rocha. Andar sobre a rocha, firmada sobre a rocha. Então, é importante entendermos isso, que quando eu ouço Deus, se Deus está dizendo: olha, entra para o teu quarto e ora. Olha, se você me buscar, se você se edificar, se você se construir, algo vai acontecer na sua vida. Eu vou publicar as bênçãos que você precisa. Eu vou trazer à existência as coisas que não são como se já fossem sobre você. Mas eu preciso de um feedback, eu preciso de um retorno da sua parte. Andar nos caminhos agora. Ouvir é uma prática. Implica em práticas que desenvolvemos em resposta ou em obediência àquilo que se ouviu. Andar é a resposta que eu dou, é o retorno. Para cada ação há uma reação, é a terceira lei de Newton, né? Para cada ação há uma reação, há uma resposta. Ao ouvir, eu pratico. Trata-se de pôr em prática coordenadas que vão descomplicar a nossa vida. Então, quando ouvimos Deus e colocamos em prática aquilo que é uma ordenança para a nossa vida se descomplica. Praticar o que se ouviu é uma receita para uma colheita promissora. O meu terceiro livro, ele se chama A Colheita Promissora. E o subtítulo é O Caminho da Colheita. Então, praticar o que se ouviu é receita para uma colheita promissora. Ela vai descomplicar a nossa vida. Números capítulo 14, versos 8 ao 10. Aquela história, os filhos de Israel estavam prestes a entrar na terra prometida, mas eles estavam numa complicação. Eles estavam pondo dificuldade à entrada, eles estavam pondo empecilho, ainda que tinham provas suficientes de que a terra manava leite e mel. Mesmo assim, as pessoas estavam descontentes. Veja só o versículo 8. Caleb e Josué tomaram a palavra e disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. E o verso 10 diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ainda que todo o esforço que Josué e Caleb, eu nem estou falando de Moisés e Arão, porque eles se prostraram em terra, eles ficaram derrotados praticamente.
ficaram derrotados diante do povo. Se não fosse Caleb e Josué se levantar para dizer, gente, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar dentro dessa terra que mana leite e mel. Deus vai nos dar essa terra. Somente escutem a voz, obedeçam a voz, estejam à disposição, mas eles não quiseram ouvir. Assim como está lá em Isaías capítulo 28, versículo 11, diz assim, assim por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Este é o descanso, dai descanso ao cansado. Porém, não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Mesmo que o Senhor fale, mesmo que por língua estranha Deus fala a esse povo, mesmo assim, há uma incontinência, há uma resistência e as pessoas não querem ouvir. Porque muitas delas são levadas pelos seus próprios desejos e concupiscências, pelas suas próprias conveniências. E isso desabastece o crente interiormente, enfraquece o crente interiormente. E ele vai dando mais liberdade às obras da carne. As coisas que são convenientes na vida secular se tornam primazia, prioridade na vida daquela pessoa, e ela vai enfraquecendo espiritualmente e não mais praticando aquilo que é saudável na igreja, aquilo que é bom para a fé cristã, aquilo que traz edificação espiritual. Não que ela não goste de orar, não que ela não goste da palavra, não que ela não goste na igreja, mas os valores do mundo o assediam de forma que a pessoa vai enfraquecendo espiritualmente, ela vai se distanciando de Deus, das práticas espirituais. Então você tem que resistir o diabo em todo o tempo. Lá em Mateus capítulo 4, o que aconteceu? O diabo ficou tentando Jesus toda hora, não largou do pé, só depois que ele foi alvejado, ele foi combatido com a palavra. O diabo, ele não tem medo de nós, ele não tem medo, ele é combatido pela palavra de Deus. Ele se aproximou de Jesus, não vai se aproximar de nós. Então, ele precisa ser combatido com a palavra de Deus. Quando nós combatemos o diabo com as armas, a Bíblia diz que as nossas armas não são dessa milícia, não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Não são nossas, nós não temos armas capazes de vencer o diabo, mas as armas que são a oração em outras línguas, a confissão, a palavra. Você vai com a espada do Espírito combater o diabo com a palavra. Ouvir Deus implica em contrariar o diabo. Ao darmos ouvidos a Deus significa em obedecermos a Deus, desafiamos as forças internas e externas. Assim como diz lá, como falei minimamente, o Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É nessa hora que os demônios mais dorminhocos acordam. Lembra que eu falei? Ouvir Deus implica em contrariar o diabo. É nessa hora que você começa a ser bênção no reino de Deus, que você começa a funcionar no reino de Deus, que você começa a obedecer. É nessa hora que os demônios mais dorminhocos se acordam. Lá vem o crente cheio do Espírito Santo. Lá vem o crente cheio de fé, que não está dando ouvido para as suas circunstâncias, não está dando ouvido para a sua carne, não está dando ouvido para vozes externas. Não. Aí vem um crente cheio do Espírito Santo, um crente que acredita, que crê no Espírito Santo. É nessa hora que eles acordam. Disse Pedro: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Mas a boa notícia: resisti-lhes firmes na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é privilégio de ninguém, é preciso ouvir Deus, andar com Ele. Gênesis capítulo 17, do 1 ao 7. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, andar com Deus na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Em outras traduções ele diz: eis que te farei fecundo. Então ele não era fecundo, não produzia, não tinha capacidade de ter filhos, mas Deus aparece para ele e diz: olha, eu vou mudar a tua sorte.
mesmo com 99 anos, eu vou mudar a tua vida. Você vai ter muitos filhos e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. A mesma promessa se fez em Isaque, no seu filho, em Gênesis capítulo 26, versículo 3 ao 5. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão. O juramento que fez ali em Gênesis capítulo 17, do 1 ao 7. Eu vou confirmar esse juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e te darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Tremendo, quando nós ouvimos Deus, quando nós escutamos o que Deus fala e quando nós andamos no caminho de Deus, quando nós não nos deixamos enfraquecer por nenhum tipo de circunstância. Lembra-se, Isaque, a Bíblia diz que semeou naquela mesma terra e naquele mesmo ano e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E teve muito gado, muitas ovelhas, muita gente em seu serviço, de modo que se tornou rico, riquíssimo. Lá no 26 e 11 diz assim, ele se tornou riquíssimo, muito rico. Porém, os filisteus o invejaram. Estavam com inveja dele porque ele prosperava. Embora a terra não condizia, embora as pessoas eram contrárias a ele, mas ele temeu o Senhor, ele acreditou na promessa. Então eu digo para você, creia na promessa de Deus que está sobre a sua vida e nada, o inimigo não vai resistir você, as bênçãos não serão privadas de você, Deus vai te abençoar e as portas vão se abrir. Deus fala a Salomão também, 1 Reis capítulo 3, versículos 12 ao 14, eis que faço segundo as tuas palavras. Lembra o sonho que ele teve, a visão que ele teve? Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste te dou, tanto riquezas quanto glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, o teu pai, prolongarei os teus dias. Olha que coisa tremenda, ouvir Deus e andar nos seus caminhos nos dá longevidade, amplia os nossos dias. A obediência a Deus amplia o nosso vigor, a nossa saúde. Nos tornamos longevos na nossa idade, com saúde. E ainda aos 99 anos, Deus fala para ele: ei, Abraão, eu vou te fazer fecundo. Na tua descendência, na tua geração, você vai ver coisas grandiosas. Ou seja, ele está dizendo, não vai ser lá muito depois, vai começar na tua geração. As coisas vão acontecer, vai repercutir entre os teus familiares as minhas bênçãos que eu vou colocar nas tuas mãos. Assim o Senhor está dizendo para você, as minhas bênçãos vão continuar através da sua vida. Você vai continuar sendo fiel, escutando e andando no meu caminho, e você vai ver a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Por isso que a Bíblia diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Agora Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais cumprireis as concupiscências da vossa carne. Andar no Espírito sugere neutralizar as obras da carne mediante a oração no Espírito. Eu quero que você abra também em Salmos 81:13. Diz assim, ah, se o meu povo me escutasse. Deus falando. Ah, se o meu povo me escutasse. Ele está dizendo, ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Ele está dizendo, escutar e andar. Escutar e praticar. Escutar e obedecer. Escutar e fazer aquelas coisas, o dever de casa, aquilo que a Bíblia recomenda que nós fizéssemos, aquilo que nos estimula a ter uma expectativa boa com relação a Deus.
Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos e deitaria a mão dos seus adversários. O que ele está dizendo? Se Israel me escutasse e me ouvisse, o que eu faria? E ele andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria os seus inimigos. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Está em Salmos 81, agora o 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Que proeza! Olha, se Deus está falando isso comigo, contigo, Ele está dizendo que você é um filho, você é uma filha, que é diferente de qualquer um, que é diferente de qualquer outro ímpio na face da terra. Você tem o privilégio de ser escolhido para ser sustentado com o trigo mais fino e também ser alimentado com o mel que escorre da rocha. Você já viu um mel escorrendo da rocha? Como é que se chama? Uma fonte de mel instalada numa rocha, esqueci o nome, alguma colmeia instalada numa rocha, e aquele mel ser tão denso que escorre pela rocha, feito uma seringueira. Ele estava dizendo assim: olha, eu quero sustentar vocês com uma bênção tão extraordinária que você pode ter uma torneira na tua casa, onde você abre e bota a quantidade de mel, tu toma, fecha aquela torneira e aquele mel nunca acaba. Ele está dizendo, a farinha nunca vai acabar da tua panela. Ele está dizendo, o mel você vai industrializar ele, colocar numa torneira como uma fonte que você não tem como parar. Tu tem que deixar que aquela água vaze daquela fonte, porque ela vai alimentar as famílias das regiões mais baixas, enquanto você pode se alimentar com toda aquela água, se saciar com toda aquela água. Então ele está dizendo que o mel que escorre da rocha, você toma aquele mel, você é saciado. O trigo mais fino é a mais alta provisão que o Senhor tem para você. Quando Números ali eles foram mandar os 12 espias na terra, eles viram que a terra realmente emanava leite e mel, mas muitos deles começaram a difamar a terra. Mas ela tem gigante, mas a terra tem isso, tem aquele outro. Eles pegaram pedras para apedrejar, eles quiseram apedrejar Moisés. Vamos, nos levantemos um líder que nos leve de volta lá para a terra do Egito. Não tinha lá sepulcros, mármores, lápides, onde a gente pudesse ser enterrado. Não havia lá pepinos, tudo, melancias, coisa nada, que a gente podia comer. Agora viemos, esse Moisés nos trouxe aqui para esse deserto para morrer a espada. Deus nos prometeu muito mais que a escravidão. Deus nos está dando infinitamente mais. Ele diz que dá infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Talvez estamos limitados a receber de Deus aquilo que está nas entrelinhas dos nossos pedidos, no nosso repertório de oração, mas Deus quer nos saciar com um mel, com um trigo mais fino, com mel que desce da rocha. Talvez a nossa condição espiritual não está podendo enxergar a benesse de Deus, a promessa de Deus, o favor de Deus. Talvez nós estamos limitados ou estejamos limitados pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, pelas privações ou por necessidades, e os nossos olhos espirituais estão um pouco confusos, estão um pouco embaçados e não conseguimos ver a promessa de Deus. Os filhos de Israel não conseguiam enxergar a terra, a promessa, ainda que foram espiaram a terra e que viram a terra boa, mas mesmo assim eles estavam no deserto, eles preferiam ficar ali sofrendo no deserto e ainda além disso, queriam voltar para se tornarem escravos, retroceder 100% na sua jornada, na sua caminhada. Meu Deus, o que a privação, o que a luta, o que uma fé limitante faz com uma pessoa, o que a incredulidade sufoca a fé, os problemas, as dificuldades, quando você dá voz a eles, eles sufocam a sua fé, a sua determinação. Escutar Deus e andar nos seus caminhos é a promessa. Se Israel me ouvisse, se Israel escutasse a minha voz, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha.
Você quer o quê? Andar no raso? Você quer viver uma vidinha medíocre diante de Deus? Então você é obstaculizado pelas suas adversidades, pelas suas conveniências, pelas suas necessidades próprias. Mas quando você quer ver Deus te suprindo, então você escuta e você anda no caminho de Deus. Você não se deixa persuadir, não se deixa enfraquecer pelas ofertas do diabo ou pelas suas próprias ofertas sugeridas pelos teus sentimentos, pelas suas fraquezas. Não permita isso acontecer na sua vida. A falta de temor a Deus tem levado muitas pessoas ao enfraquecimento da sua fé. A falta de temor a Deus se dá muitas vezes por ouvir outras vozes. 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, não querem reter a sua fé, não querem continuar comprometidos com Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que ele está dizendo aqui? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. O que é isso? Senão estar sendo levado ou ser persuadido ao enfraquecimento da sua fé. Lembre-se que eu disse, os demônios mais dorminhocos acordam quando você tem atitudes responsivas de fé. Você tem atitudes que geram milagres, que transformam vidas. Os diabos acordam, os capetas acordam. Eles não querem isso. Eles não querem que você tenha uma vida com Deus. Eles não querem que você tenha uma vida de oração. Eles não querem que você tenha uma vida jejuada. Eles não querem que você permaneça no propósito de Deus. Então, aqueles que têm a falta de temor começam a ter comichão nos seus ouvidos e começam a correr atrás de mestres e doutores, ou seja, segundo a sua própria doutrina. Isso aqui quer dizer que nós mesmos podemos ser os mestres e os doutores segundo as nossas próprias conveniências e vamos obedecer simplesmente aquilo que nós mesmos queremos. Não significa que vai ter alguém que você vai correr atrás que está falando uma coisa. Nós mesmos, a pessoa que não quer mais obedecer a Deus, não quer mais ouvir Deus, não quer mais andar nos seus caminhos, ela mesmo cria um caminho mais fácil para andar. Ela decide não mais ser uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa que quer andar com Deus. Judas 1:16 diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Versículo 16. Aí versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Estamos falando de Judas 1:18. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ele fala de um povo escarnecedor que não quer ouvir a voz de Deus, que não quer andar na verdade. Mas ele diz: olha, vocês não são assim. Vocês vão andar, vocês vão edificar a fé de vocês. Vocês vão crescer na fé de vocês. Vocês vão continuar sendo fiéis, vão estar na oração em outras línguas, vão estar se edificando no Espírito Santo, vão estar se conduzindo da maneira correta como tem que se conduzir. O tema de hoje são duas coisas: caminhos para a vitória, escutar e andar nos caminhos de Deus. Salmo principal, o 81, do 13 ao 16. Ah, se meu povo me escutasse e andasse nos meus caminhos, eu iria reter, eu iria combater, eu iria aniquilar todos os seus inimigos. Eu lhes daria de comer do trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Você quer isso? Se nós queremos isso, vamos continuar obedecendo e escutando Deus, andando nos seus caminhos. Não deixe o diabo, não deixe o inimigo te enganar. Não deixe, em nome de Jesus. Nós temos uma causa pela qual temos que lutar. E se aproximando a vinda de Jesus, é o último tempo da igreja na face da terra.
que requer que os seus filhos se tornem cada vez mais fiéis, mais destemidos, mais encorajados, mais poderosos em Deus. Se encham muito mais do poder do Espírito Santo, que dinamizem as suas vidas, que sejam supridos de tudo que lhes falta, para que não lhes falte abastecimento na jornada. Deus quer te prosperar, Deus quer te capacitar com poder no Espírito Santo, para que a palavra da vossa boca não seja apenas persuasivas, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, mas que as palavras que saem da sua boca sejam poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Deus quer te capacitar, Deus quer te suprir, e Deus quer que você flua em poder, em milagres. Continue sendo essa bênção que Deus te criou, essa bênção que Deus te chamou para ser. Continue na oração em outras línguas, na meditação e confissão dessa palavra. Continue em obediência a Deus. Vamos orar. Pai, eu quero orar pelos teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus, que é um tempo, Senhor, que temos que ser mais crentes, mais vigilantes, mais prósperos, mais valentes contra o diabo. Isso, mais poderosos para desfazer as obras do diabo. Meu Pai, eu quero no nome de Jesus orar por cada irmão e irmã que aqui está, meu Pai. Que não desanimem, que não deixem que a voz do diabo venha consumi-los. Não permitam enfraquecer, ter ansiedade, ter medo. Não permita, Deus. Eu quero agora que o teu poder venha sobre cada família, cada casa agora, meu Pai. Que cada um possa ser investidos no poder do teu Espírito para prosperar, para superar qualquer adversidade de suas vidas. Eu oro agora no nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, eu quero que essas vidas se tornem poderosas em Ti, meu Pai. Meu Pai, que este trigo mais fino possa ser desfrutado por cada casa, cada família. Que esse mel, Pai, possa ter uma torneira. Pense numa torneira, você recolhendo o mel. O mel, que é a unção do Espírito Santo, que é o óleo que desce, como diz Salmo 133. É como o orvalho que desce sobre os montes, o monte de Hermon, que desce sobre a orla dos seus vestidos, que ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Deus está ordenando a bênção para sempre na sua vida. Rama Mahache Kotoflai Suika Labai Jokoro Mandara Anderiko Darama. Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Não desanime, levante a sua cabeça, o Senhor está contigo. Os diabos estão acordados, mas Deus está à tua volta. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão à nossa volta para nos livrar. O diabo anda ao derredor, mas quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. É o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós temos uma companhia fiel que é o Senhor. Ele quer só duas coisinhas: que nós escutemos e que nós pratiquemos, que nós andemos, que venhamos andar nos seus caminhos, andar na sua verdade. Ele quer que eu ande na sua verdade. Pai, perdoa, Senhor, cada coração. Perdoa, Senhor, os nossos corações, Pai. Se não andamos corretamente na tua verdade, se vacilamos em algum momento, meu Pai. Meu Deus, nós queremos corrigir a nossa vida, Senhor. Oh, Pai, os erros do passado, Pai, não podem agora refletir como consequência sobre nós, Pai. Nós quebramos todo o laço do passado sobre as nossas vidas, Pai. Nós quebramos toda a artimanha do diabo, toda a acusação do valente contra nós, meu Pai. Nós quebramos agora, Senhor. Não poderão, Pai, não poderão ser influências na nossa vida. Meu Pai, cobre-nos com teu sangue, cobre-nos com a tua cobertura espiritual, Senhor. Vem com vida, Senhor, nos corações. Vem com paz, transborda esta casa, Pai. Dá alegria nesse lar, Senhor. Dá alegria nesse casamento, Senhor. Traz cura para esse corpo, meu Pai. Traz provisão para esta casa, Senhor. Eu clamo agora no nome de Jesus. Abram-se os céus agora, meu Pai. Deixa assim cair esse trigo fino, esse mel da rocha. Mergulhamos no teu rio, mergulhamos no
teu poder, mergulhamos na tua alegria, Senhor. Rabakaturo falabashuri andaramai. É o que nós precisamos, Pai. Não precisamos de mais nada nesse mundo, Senhor. Precisamos da tua presença, Senhor. Precisamos da tua presença, Senhor. O teu povo precisa da tua presença, Pai. É isso que nos basta, é isso que nos cura, Senhor. Decalabarakatarabashuri andarama. Decarabashuri andarama. Decarabashuri. Para superar qualquer adversidade de suas vidas, eu oro agora no nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, eu quero que essas vidas se tornem poderosas em Ti, meu Pai. Que este trigo mais fino possa ser desfrutado por cada casa, cada família. Que esse mel, Pai, possa ter uma torneira. Pense numa torneira, você recolhendo o mel. O mel, que é a unção do Espírito Santo, que é o óleo que desce, como diz Salmo 133, é como o orvalho que desce sobre os montes, o monte de Hermon, que desce sobre a orla de seus vestidos, que ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Deus está ordenando a bênção para sempre na sua vida. Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Não desanime, levante a sua cabeça, o Senhor está contigo. Os diabos acordaram, estão acordados, mas Deus está à tua volta. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão à nossa volta para nos livrar. O diabo anda ao derredor, mas quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. É o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós temos uma companhia fiel que é o Senhor. Ele quer só duas coisinhas: que nós escutemos e que nós pratiquemos, que venhamos andar nos seus caminhos, andar na sua verdade. Ele quer que eu ande na sua verdade. Pai, perdoa, Senhor, cada coração. Perdoa, Senhor, os nossos corações, Pai. Se não andamos corretamente na tua verdade, se vacilamos em algum momento, meu Pai, meu Deus, nós queremos corrigir a nossa vida, Senhor. Oh, Pai, os erros do passado, Pai, não podem agora refletir como consequência sobre nós, Pai. Nós quebramos todo o laço do passado sobre as nossas vidas, Pai. Nós quebramos toda a artimanha do diabo, toda a acusação do valente contra nós, meu Pai. Nós quebramos agora, Senhor. Não poderão, não, Pai, não poderão ser influências na nossa vida. Meu Pai, cobre-nos com teu sangue, cobre-nos com a tua cobertura espiritual, Senhor. Vem com vida, Senhor, nos corações. Vem com paz, transborda esta casa, Pai. Dá alegria nesse lar, Senhor. Dá alegria nesse casamento, Senhor. Traz cura para esse corpo, meu Pai. Traz provisão para esta casa, Senhor. Eu clamo agora no nome de Jesus. Abram-se os céus agora, meu Pai. Deixa assim cair esse trigo fino, esse mel da rocha. Mergulhamos no teu rio, mergulhamos no teu poder, mergulhamos na tua alegria, Senhor. Rabakaturo falabashuri andaramai. É o que nós precisamos, Pai. Não precisamos de mais nada nesse mundo, Senhor. Precisamos da tua presença, Senhor. Precisamos da tua presença, Senhor. O teu povo precisa da tua presença, Pai. É isso que nos basta.